Porque é aniversário da igreja, eu queria pelo menos ter umas 2, 3 palavras sobre igreja. Mas ontem, particularmente, eu estava já quase pronto a mensagem, mas daí o Espírito começou a mexer comigo por 2 situações que eu vivi nessa semana, com 2 pessoas diferentes, e naquele domingo que eu comecei a orar com pessoas aqui, especificamente com um rapaz, não sei nem se ele está aqui, mas eu orei e comecei com um rapaz, eu falei assim, olha, não adianta você fugir, Deus foi com você aonde você foi, aonde você estava, Deus estava com você. Deus quer você aqui, Deus quer você de volta. O Espírito começou aí, e eu comecei a orar e senti assim, Deus realmente falando assim, eu comecei a ver Ele em alguns lugares que Deus não se agrada, mas Deus falando assim, fala para Ele que eu estava com Ele lá, e que Ele está aqui porque eu não o abandonei e eu queria Ele aqui perto de mim. Não sei se a pessoa está aqui, estiver aqui, ele vai lembrar que eu orei com ele, não lembro muito bem da fisionomia, mas essa semana também, eu conversei com 2 pessoas, e comecei a falar, olha, você está fugindo de Deus, Deus quer você de volta, você sabe disso daí, e não sei o que, e você começava a falar, as pessoas assim, pastor, é verdade, estou fugindo de Deus, eu preciso voltar, você sabe que eu percebo que nada vai dar certo na minha vida enquanto eu não voltar. Passando um outro dia, conversando com uma outra pessoa, a gente conversando aleatório sobre trabalho, sobre outra coisa, eu falei assim, não adianta trabalhar tanto, sabia que sabe o que está faltando para você, para tua casa, para tua família, para tua filha? É Deus. Enquanto você pode ganhar dinheiro, você pode fazer o que for, mas Deus está esperando você, porque Deus quer você, porque você tem fugido de Deus. Falei isso daí para 3 pessoas igual, e a hora que eu falava, a pessoa falava assim, é verdade pastor, eu sinto isso. Pensando nisso, e eu preparando sobre igreja, mas Deus falou assim, não, você precisa falar sobre que é tempo de voltar para os caminhos do Senhor. É tempo de recalcular a rota. Igual o GPS, sabe quando você erra o caminho e recalculando. E eu percebi que a humanidade parece que tem buscado seus caminhos, tem feito tudo, mas parece que chega lá no final, parece que está faltando, porque é isso, 1 era jovem, mas 2 já pai de família, já com filhos já grandes, e percebendo assim, puxa, eu estou precisando. Um falou, eu preciso por causa do meu filho, eu estou percebendo porque minha família está precisando, eu estou percebendo, e eu fico imaginando quantas pessoas não estão precisando recalcular a rota, antes que chegue lá na frente, e perceba que a tempestade está muito alta, ou que você já foi lançado para o mar, e você já está dentro da barriga de um peixe. E eu queria falar sobre esse tema, e o Senhor começou a ministrar, começou a fomentar algo, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Tema é tempo de voltar. Texto, Jonas capítulo 1, versículo 1 a 3. Quando eu falo é tempo de voltar, talvez você fale assim, não, mas eu não estou desviado. Não, talvez você está dentro da igreja, você nunca se desviou, mas talvez você não está vivendo tudo aquilo que Deus tinha para você viver. Você não está na rota, você pegou um caminho paralelo, você está andando à margem, Deus tinha algo muito maior para você, mas você preferiu, eu vou fazer do meu jeito. É tempo de voltar. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3, por favor.
Eu queria que, se você pudesse dar um tempinho para você, pessoal aí, pudesse compartilhar essa palavra, tá no YouTube aí, se pudesse compartilhar com alguém, porque eu sinto que Deus vai falar com pessoas aqui. Se puder compartilhar depois, mas se você quiser compartilhar agora já o link com alguém, quiser mandar para alguém, que você possa ter um tempinho aí para compartilhar. Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde entrou em um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Meu querido, como eu falei, Deus tem um caminho, Deus tem um destino, Deus tem uma rota, Deus tem um plano para cada um de nós. Como tinha para Jonas, o plano de Deus para Jonas é: Jonas, vai para Nínive. Mas Jonas, por conta de algumas coisas, ele decidiu, falou: não, eu vou fazer o seguinte, Deus quer que eu vou para Nínive, quer que eu faça algo, mas você quer saber? Eu vou fazer o contrário, eu vou pegar um navio e vou para Tarsis, vou para outro lugar. Deus tem isso, Deus quer isso de mim, mas eu vou para isso porque eu quero isso. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus tem um caminho para o homem, mas este insiste em buscar o seu. Vou repetir: Deus tem um caminho para o homem, mas este insiste em buscar o seu. Deus tinha um plano, um caminho, uma rota para Jonas, mas ele escolheu traçar o seu próprio. A gente precisa começar a entender, meu querido, que os planos, os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Quando Deus coloca o homem, cria o homem, coloca no jardim e fala: olha, você tem que fazer isso, aconselha, você vai governar sobre todas as coisas, você faz isso, só toma cuidado com isso, ó, o caminho não é esse, o caminho não é comer, o caminho não é desobedecer, o caminho é esse, é obedecer, é fazer isso. É porque Deus tinha algo muito melhor, algo especial para o homem, mas o homem, de repente, ele escolhe, parece que, não, eu vou tentar outro. Sabe, a gente faz isso porque a gente esquece que o salmista, no Salmo 18, 30, diz que o caminho de Deus, ele é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Vou repetir, Salmo 18, 30, eu acho que é na NVT, eu coloquei essa versão aqui. O caminho de Deus é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ou seja, quem decide seguir esse caminho de Deus que é perfeito, ele vai receber as promessas de Deus que sempre se cumprem. E ele vai estar refugiado nesse caminho, porque esse caminho é uma proteção, é escudo. Então, porque ele é perfeito, porque é fiel, eu vou receber tudo aquilo. Então, eu não tenho que ficar, peraí, Deus está pedindo para eu ir para Nínive, não, mas eu quero ir para Tarsis. Por quê? Eu vou recusar o que é perfeito, o que é seguro, o que é certeza de sucesso, para procurar o meu caminho? Mas assim como Jonas, o homem, ao invés de viver os planos de Deus, tem buscado o seu próprio. Deus tem um caminho e uma vontade para o homem, e é uma vontade boa, perfeita e agradável, um caminho perfeito, um caminho agradável, como diz Romanos 12, 2, fala que a vontade ou o caminho de Deus para o homem é perfeito, é bom, é agradável. Desde lá do Éden, tudo que Deus tem para o homem é bom, perfeito e agradável. O que Deus tinha para Jonas era bom, perfeito e agradável, mas o homem, ele sempre tenta, não, Deus tem isso, mas eu vou tentar do meu jeito. O homem sempre fica tentando buscar os seus próprios caminhos. A pergunta que eu faço: por que o homem faz isso?
Você sabe? Se a gente sabe que Deus tem um caminho, tem os planos dele são perfeitos, são bons, são agradáveis. Se o caminho dele é perfeito, é fiel, é escudo, é proteção para mim, porque a gente sempre tenta partir para os nossos caminhos. Primeiro, por não querer depender de Deus. Segundo, por não concordar com Deus. Terceiro, por duvidar que realmente seja o melhor caminho, ou porque seja o melhor para nós. E se Deus fizer diferente do que eu quero? Exemplo de Jonas. Jonas não vai para Nínive. Só li os 3 versículos, mas se você continuar, e no final, no capítulo 4, lá está a resposta. Sabe por que eu não queria vir, Deus? Porque eu sabia, porque Deus fala para Jonas ir para Nínive pregar juízo, que Deus ia mandar fogo, ia destruir aquela cidade. E Jonas não vai, porque na verdade Jonas queria que aquela cidade fosse destruída, porque aquela cidade era inimiga, aquela cidade tinha feito muito mal para o povo de Israel, e Jonas não concordava. Ou seja, mas se eu for lá pregar, e daí eles se arrependerem, e daí Deus salvar, e você vai perceber que é isso mesmo que acontece, porque daí no final Jonas vai, o povo se arrepende, e Deus salva. E Jonas lá no final do capítulo, no capítulo 4, ele está lá, Deus, por isso que eu não queria vir, por isso que eu não queria seguir o teu caminho. Você viu? Olha lá, aquele povo que eu queria que morresse, olha lá, agora está salvo. Aquele meu patrão que eu queria que tivesse o pior, olha lá, está na igreja agora, tudo dando certo para ele, e para mim não dá. Está vendo? Por isso que não dá para servir o Senhor. As coisas o Senhor faz de um jeito, olha lá, aquela pessoa que é maldosa, que é mal, agora está vivendo a tua graça, a tua bondade, e eu que sempre fui o bonzinho, estou aqui. Não dá para seguir o Senhor. Por isso que eu quero fazer os meus caminhos. Sabe por que a gente segue os nossos caminhos? Porque e se Deus mandar um namorado, não fisicamente do jeito que eu sonhei? Se não mandar o namorado daquele filminho de adolescente que a gente assiste na sessão da tarde? E se Deus não mandar o marido da novela das 8? E se Deus não cuidar do meu filho? E se Deus realmente não acrescentar as demais coisas enquanto eu cuido das dele? E se? Então você quer saber? Eu vou pegar os meus caminhos e vou fazer, porque daí eu posso escolher o meu namorado, eu posso viver a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, é tudo do meu jeito, porque daí eu não dependo de Deus, não é do jeito dele, não é ele que decide, eu não preciso entregar a minha vida para ele, eu não sou servo dele, na verdade eu sou senhor de mim. Ou seja, na verdade a gente não é senhor de mim, eu sou servo da minha vontade. Ou seja, eu sou servo da minha natureza pecaminosa. Eu faço tudo que essa natureza que me domina quer. Em vez de eu me sujeitar a Deus, que tem um caminho perfeito, eu me sujeito à vontade daquele que me sujeitou, o pecado. E por conta disso, eu não vivo o caminho perfeito. Por conta disso vem o segundo ponto: as consequências de tais escolhas. As consequências de tais escolhas nada mais são do que as tempestades que chegam. Porque Jonas, ele escolhe, ele pode escolher, como eu e você podemos escolher. Deus nos fez livre, como Adão e Eva, eles puderam escolher. Deus nos ama tanto que nos faz livre. A gente pode escolher quem serve, que quer tudo, mas as consequências vêm. Jonas desce e vai para onde ele quer, porém logo que começa a sua viagem, já começam as tempestades. Eu não vou ler, mas eu gostaria que você lesse o livro. Se você continuar no capítulo 1, depois do versículo 3, versículo 4, e assim por diante, até o final do capítulo 1, vai falar sobre a tempestade que sobreveio.
Eles estavam lá em alto mar e de repente vem uma tempestade. Aquele navio começa e ficar todos os outros tripulantes a tripulação começa a ficar desesperada, todo mundo, e Jonas está lá dormindo. Mas a coisa começa a ficar tão feia que eles começam cada um buscar o seu Deus, começa lá e não tinha jeito, solução. Eles descobrem Jonas lá no porão, lá, você não está percebendo o que está acontecendo? Vem cá, busca o teu Deus aí, não sei o quê, e nada acontece. Quando nós escolhemos os nossos caminhos e não os de Deus, logo começam a chegar as tempestades. O problema é que nem sempre somos os primeiros a perceber. As tempestades tendem a chegar primeiro nas pessoas ao nosso redor. Por exemplo, um drogado, dificilmente ele começa a sentir. É a família que sente primeiro, são os pais, são os irmãos, são as pessoas. Ele fez uma escolha equivocada, mas de repente, ele está dormindo. Ele está lá no porão, não está percebendo o que está acontecendo, mas está lá a família chorando, a família desesperada, mas ele está lá, tempestade, navio, a casa afundando, o pai brigando com a mãe, as coisas, as finanças da casa afundando, e assim por diante. Ele está lá dormindo, mas a família está lá, que agora vai virar, chama não sei quem, por causa das escolhas. Porque não, eu não quero o caminho de Deus. Não, e se talvez não seja o melhor para mim? Tem que obedecer, tem que seguir, tem que submeter, tem que fazer algo que eu não acho que é o certo, eu não concordo com Deus, eu não confio, eu não sei se é assim, então eu vou seguir o meu. Porém, começam as tempestades. Um marido que não assume seu papel de sacerdote, que não vive a sua hombridade, a hora que vê, a esposa está sentindo, os filhos estão sentindo, a hora que vê, a família começa a sofrer, e o marido às vezes está lá, o que está acontecendo? A mulher chorando, os filhos dando cada um para o seu canto, e o marido está dormindo, mas as pessoas estão sentindo. O marido que não se posiciona na responsabilidade do trabalho, que não quer cumprir suas funções, sua responsabilidade, não quer ajudar no lar, não quer cuidar dos filhos, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer curtir a vida, quer continuar como se tivesse 10 anos de idade. Muitas vezes por causa da consequência também já de escolhas equivocadas dos pais e assim por diante. Mas daí vai sofrendo, e daí a família inteira sofrendo, os filhos, esposa, pais, tios, todo mundo, mas ele está lá dormindo. Mulheres tolas, ou as não sábias, também, que muitas vezes, em vez de ser sábias, como a palavra de Deus diz, para construir, que a mulher sábia constrói a sua casa, que edifica a sua casa. Não, ela em vez disso, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, em vez de se submeter e falar: Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou ser paciente, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou me submeter, eu vou ser paciente, eu vou fazer o que está na telha. Daí de repente, está lá, família sofrendo, os filhos, o marido sofrendo, os pais sofrendo. Eu estou dando alguns exemplos. A mulher começa por não assumir o seu papel, por não escolher trilhar o caminho da mulher segundo o coração, o caminho que Deus traçou para a mulher, para a mãe, para a esposa. Todo mundo sofre. O homem que não quer traçar o caminho que Deus trilhou: não vou traçar os meus, eu estou cansado disso. Os filhos: não, eu quero curtir, e assim por diante, cada um. Eu sei que isso começa a gerar algo, só que tem um detalhe: esse sofrimento não fica só nas pessoas. Chega uma hora que as pessoas não estão aguentando, isso daí volta para você: não dá mais, agora você precisa acordar,
Agora está na hora, porque olha o que você está fazendo. Agora você tem. Mas o que pode fazer? Não, vamos ter que jogar você do barco. Você vai ter que agora ficar à deriva. Acho que então acho que é o melhor eu sair, porque eu estou percebendo que o problema sou eu mesmo. Lá na frente a pessoa acorda, acho que eu que não tomei a decisão certa, não sei o que, e daí então me joga no mar. Da hora que ele está lá no mar, daí de repente vê um peixe, como foi o que aconteceu com Jonas, lá no fundo do peixe, ou seja, no fundo do poço. Ele começa a cair em si. Será que foram as minhas escolhas? E daí você vai para o capítulo 2, você vai ver a oração de Jonas. O Senhor é bom, o Senhor faz as coisas certas, mas foram as minhas escolhas. Não foi minha família, não foi o outro, não foi meu pai, não foi minha esposa, não foi meu marido, não foi meus filhos, o problema acho que foi eu que não quis trilhar os seus caminhos, foi a minha decisão equivocada, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor desde sempre quis o melhor para a minha vida, mas eu acho que demorei para ver, porque eu não concordava, porque eu ficava indignado. Mas nesse momento, meu querido, é no fundo do poço, é lá no chiqueiro, como filho pródigo. São nesses momentos, é depois de um divórcio, ou é durante um divórcio, ou é numa internação, ou é quando você percebe que perdeu o trabalho, perdeu dignidade, perdeu um monte de coisa. É alguns momentos que você começa a olhar para a família e falar: o que está acontecendo? Minha família, peraí, não está vivendo tudo que Deus tinha, o que está acontecendo? Talvez, será que foi eu que tomei caminhos errados, escolhas equivocadas? Será que eu não andei no caminho que Deus tinha? Porque o caminho que Deus tem, ele é perfeito, ele é escudo, ele é proteção para mim, mas parece que hoje eu estou sem proteção. É porque eu andei nos caminhos que eu tracei, que eu escolhi. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que para o homem parece certo, mas no final conduz. Vou repetir, Provérbios 14, 2. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem muita gente, não, é melhor, em vez de eu aceitar esse chamado de Deus, esse desafio, não, eu vou fazer um curso, eu vou lá dedicar, eu vou fazer, eu vou ouvir, eu vou me sacrificar, não vou querer só pensar em mim, eu vou me sacrificar por causa do meu filho, eu vou me sacrificar por causa da minha esposa, eu vou me sacrificar por causa de Deus, porque eu sei que o caminho dele é o melhor, a vontade dele é a melhor, eu vou fazer, eu vou me tornar um homem segundo o coração de Deus, eu vou me tornar uma mulher, eu vou me tornar um homem segundo o coração de Deus, porque daí eu vou viver o melhor dele. Não, você sabe, acho que é tudo baboseira isso. Você quer saber? Eu vou pegar um navio, eu vou pegar minha vida, eu vou pegar minha juventude, eu vou pegar minhas paixões, e eu vou curtir a vida doidado. Tinha até um filme na minha época, Curtindo a Vida Doidado. E o legal desse filme, que influenciou uma geração, que o cara aprontou, no final deu tudo certo para ele. Daí isso é filme, é ficção. Daí vai um monte de gente tola, um monte de adolescente jovem, eu vou curtir a vida doidada, e o final do filme vai ser igual a minha vida, só que chega lá na realidade, você curtiu a vida doidada, você chega no final com um divórcio, com uma vida toda arrebentada, com seus filhos arrebentados, com você arrebentado, com todo mundo arrebentado. E cadê o filme? Não, o filme é ficção, já chama. Realidade é outra. Realidade é o que a palavra de Deus tem. Realidade é o caminho que Deus tem. Isso é perfeito, isso é real. Pautado, baseado na palavra dele, que é fiel, que não passa. O resto não passa de ficção. O resto não passa de emoção. O resto não passa de pensamentos vãos. Não passa de coração, emoção que o homem é levado e eu acho que esse caminho vai dar certo. Mas por isso que a Bíblia fala: há caminhos que para o homem parece certo, mas o final dele é caminho de morte. Não, vamos lá, agora tudo isso é legal, é bacana, é curtir a vida.
A gente está vendo uma geração destruída, já não é? É porque já foi destruída, porque na geração anterior, já é uma geração que já foi destruída por causa da frase linda que a Xuxa ensinou para a geração passada. Porque hoje essa geração não é mais Xuxa, hoje a geração é a Anitta, é a Pablo Vittar, é uma geração. Mas a geração anterior, que era Xuxa, era Malhação, não, curta a vida, siga o seu coração, viva, essa turma viveu. Olha como estão os filhos, já estão produzindo a segunda geração de rebentados, já estão colhendo o caminho que conduz à morte, já estão colhendo o fim no fundo do poço, ou no chiqueiro, ou no fundo do peixe. Está na hora da gente voltar, está na hora de levantar uma juventude, adolescentes, jovens, homens, mulheres, famílias, falando: pessoal, vamos voltar, porque existe um caminho de segurança, um caminho de paz, um caminho que conduz à vida, um caminho que é perfeito, um caminho que gera paz, um caminho que produz vida e vida abundante. E esse caminho se chama Jesus Cristo, porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos voltar e começar a propagar que Jesus é o caminho, o único caminho, não é um dos caminhos, porque Ele não fala eu sou um dos caminhos, não, Ele fala eu sou o artigo definido, o caminho, o único caminho. O resto é caminho de homem que conduz à perdição. Mateus 7, o próprio Jesus fala, Mateus 7, 13 e 14, Jesus orientando sobre caminho, Ele fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para você encontrar esse caminho, para você reencontrar esse caminho, e para você falar assim: eu não saio mais desse caminho, porque é esse caminho que eu quero para mim, é esse caminho que eu quero para minha família, é esse caminho que eu quero para todos os meus queridos, e é esse caminho que eu vou pegar, vou seguir, não saio mais, em nome de Jesus. Terceiro, penúltimo, o Deus que não desiste. Essa história de Jonas mostra algo que a gente vê ao longo da palavra de Deus, da Bíblia. O Deus que não desiste, porque mesmo Jonas, escolhendo o seu caminho, seguindo o seu caminho, mesmo um homem fazendo isso, Deus não desiste. E se você for para o capítulo 1, versículo 4, você vai ver que fala assim: e Deus enviou uma tempestade. Daí você fica assim, muita gente: ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Que não sei o que? Ai, eu não aguento mais passar por isso, lá atrás não sei o que tal. Eu queria que você ponderasse que por trás de toda, ou por trás de muitas das tempestades, por trás de vários grandes peixes, muitas vezes existe um recado de Deus para o homem. E esse recado é: volte para mim, volte para mim, volte para o plano original. E esse versículo foi algo que o Senhor ministrou muito comigo. Logo que eu saí, deixei de orar para o menino aqui, enquanto eu orava, veio esse versículo aqui, Salmo 139, 7, de 7 a 10. E é o versículo que eu imagino que foi inspirado em Jonas, e é inspirado em cada um de nós, que já passamos por alguns momentos, e quem não passou, atire a primeira pedra. Salmo 139, 7, 10 diz assim, o salmista falando: para onde poderei eu escapar do teu Espírito, ou da tua presença, ou do Senhor?
Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Jonas ali, no fundo do mar, no abismo, como ele mesmo fala, se você ler essa oração dele, ele é no fundo, no mais profundo, nas entranhas do abismo, o Senhor estava ali com ele. Ali, Jonas passando por tudo aquilo. Eu quero dizer que o filho pródigo passando por tudo aquilo. Eu quero dizer que eu quero dizer que muitos jovens, muitas mulheres, muitas senhoras, muitas pessoas que hoje estão passando seu pior dia, eu quero dizer que a mão do Senhor está com eles. Porque não existe lugar tão longe, ou tão terrível, ou tão escuro, tão sombrio, que a mão do Senhor não esteja com essas pessoas, falando assim: volte para mim, eu não te deixo. Eu morri na cruz para que você pudesse voltar para o plano original. Aliás, eu enfrentei uma cruz para que esse caminho pudesse ser aberto para todo aquele que crê, todo aquele que acreditar. É esse o caminho. Não tem como fugirmos da presença de Deus. Tem muita gente que, eu não quero, eu não vou fazer, eu não quero saber, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus negócios, eu vou pensar em dinheiro, eu vou pensar em prosperar, eu vou pensar em curtir a vida, eu vou pensar nos prazeres da vida, eu vou pensar em estar lá. Deus às vezes e muitas vezes permitindo tempestades. Só que por trás dessa tempestade está um recado de amor do Pai, falando: volte para mim, eu estou nessa tempestade. A tempestade é você, o vento forte é você. Meu querido, Deus está por trás de muitas situações difíceis que o homem passa. E por trás de muitas situações difíceis, na verdade nada mais é do que uma carta de amor de Deus falando: eu estou com você, só confie, só volte, só entrega, só dá meia volta, porque eu estou de braços abertos esperando você, para a gente voltar para o caminho que conduz à vida. Eu estou doido para colocar o anel de novo no teu dedo. Eu estou doido para realmente você voltar a experimentar tudo aquilo que eu sonhei quando eu fiz você nascer. Quando na eternidade eu imaginei você. Eu não imaginei você dentro de um peixe, eu não imaginei você num chiqueiro, eu não imaginei você numa depressão, eu não imaginei você num choro, eu não imaginei você desesperado, eu imaginei você sendo sal e luz dessa terra, eu imaginei você sendo profeta às nações, eu imaginei você vivendo uma vida e uma vida abundante. Foi para isso que eu vim, foi para isso que eu fiz você nascer, para que você seja luz às nações. Foi para isso que Ele nos chamou. Se nós estamos vivendo uma desgraça, se o mundo, se a humanidade tem vivido o que não é a vontade de Deus, é porque o homem escolheu o seu caminho, virou as costas para Deus e está ali vivendo. E Deus tem mandado tempestades, tem permitido, mas não é por raiva, é por amor, é falando: meus filhos, meu povo, volte-se para mim. Porque eu não tenho prazer na morte de um ímpio. Pelo contrário, antes, eu permito todas essas situações para que ele se arrependa e se volte para mim. E foi isso que aconteceu. Jonas se arrepende. Antes de falar do último ponto, eu queria escrever aqui: muitas vezes tempestades são recados de amor de um pai que te espera no caminho que Ele traçou para você. Vou repetir: muitas vezes tempestades, e quando eu coloco tempestades, situações que nós passamos, situações difíceis. A gente esteve ali em Marília, no testemunho do Jonathan Nehmer, na verdade foi da Sarah Nehmer, mas o Jonathan falando, e eu senti algo ali muito especial de Deus,
Porque o Jonathan, ele é um comediante, ele é cristão, mas a gente chegou mesmo a ter contato quando eu fui ali acompanhar a Bianca Toledo, não sei quantos anos atrás, 5 anos atrás, não, quanto tempo que foi? Não lembro, 2013, nossa, então foi um pouquinho mais do que 5 anos, só 9 anos atrás, que eu fui, a Bianca Toledo estava no seu auge, veio dar um testemunho aqui em Marília, e precisavam de um tecladista, na época eu tocava, e daí eu fui acompanhar ela. E depois nós fomos comer no lugar, daí foi a Bianca Toledo, foi o pastor da igreja, eu fui acompanhando, e o Jonathan foi porque era amigo da Bianca. E a gente conversando ali, tudo, a gente conheceu um Jonathan meio... que eu saí meio assim escandalizado, falei, rapaz, não é crente não. Esse rapaz não é crente não. Você não é crente não. Mas, daí vendo ele dar o testemunho, e antes disso, a gente tem visto o comunicador que ele tem se tornado. Ele realmente tem um dom. Ele se comunica de uma maneira toda especial, ele tem se tornado alguém. E vendo ele dar o testemunho, ele pregar ali, eu estava bem na frente ali, eu falei assim, olha como que Deus às vezes age. Muito do que ele estava falando foi por conta da situação que a mãe dele viveu. Eu fico às vezes, até que ponto, e foi isso que eu de alguma maneira entrei em contato com antes para me comunicar com o Jonathan, porque eu senti claramente, falando assim, olha, Deus usou isso para realmente trazer o Jonathan ao real chamado dele. Ele é um comunicador, ele vai se tornar uma das pessoas que vai mais levar a gente para a igreja, para Cristo, não para a igreja, para conhecer a Cristo, porque ele falando, a gente pregou, eu preguei lá, mas ele tem todo um jeito especial, que ele dava testemunho, fazia a turma rir, não sei o quê, e eu fiquei imaginando, eu falei, eu lá sentindo no meu espírito assim, entendi Deus começa a trabalhar assim, mas assim, sabe por que eu permiti uma tempestade dessa? Para trazer ele de novo para o caminho que eu tinha para ele, porque o caminho que eu tinha para ele é que ele realmente se tornasse esse homem que vai revolucionar a geração dele. Ele vai trazer muita gente por causa desse jeito e não sei o que e tal. Começou a ministrar comigo. Então daí você pega uma tempestade terrível, mas na verdade uma manifestação do amor de Deus, para colocar alguém que ele tinha um caminho, mas que às vezes não tinha entendido ainda, estava ali tentando fazer tal. Não, o caminho que eu tenho para você é esse. E Deus está alinhando, realinhando de uma tragédia, de uma tempestade. Deus, Ele age nas tempestades. Deus, Ele age nas coisas que a gente não imagina por quê. Mas Deus está por trás das coisas loucas, das coisas que nós não entendemos. Se a gente falar, não Deus, eu quero dar meia volta e eu quero voltar, a gente vai viver os planos, os sonhos dEle. Porque esse é o objetivo dele, porque os planos dele não são frustrados. Se ele tinha para Jonas, que Jonas tinha que chegar em Nínive, Jonas não ia chegar em Tarsis. Ele tinha 2 opções, ou ele ia para Nínive, ou ele ia morrer na barriga de um peixe, ou lá no fundo do mar. Mas Deus permite tudo, manda um peixe, às vezes você fala assim, nossa, mas por que mandou um peixe? Que desespero, na verdade estava protegendo, aquilo que talvez seja um desespero, é uma proteção, às vezes um relacionamento que foi um desespero para você, Deus estava te protegendo, guardando de coisas piores, situações que nós não entendemos, que nós achamos terríveis, na verdade Deus está só prolongando, porque Ele sabe que você ainda não Ele vai te levar um pouquinho mais além, Ele vai te permitir ir mais para a profundeza, mais para o fundo, mas na verdade Ele está te guardando, Ele está ali com você, a mão dEle está protegendo, na verdade não é um peixe, na verdade não é uma situação difícil, é a mão dEle que parece que está apertando, mas é a mão dEle, Ele está apertando para segurar você, para não deixar o inimigo te arrebatar, para não deixar que esse mundo te arranque das mãos dEle, porque Ele fala, aquele que
O Pai me dá, eu não deixo mais ninguém mais pode arrebatar das minhas mãos, porque os meus planos não são frustrados. O plano que Deus tem para você, o caminho que Ele traçou para você, você vai viver, você vai cumprir em nome de Jesus. Hoje é tempo de voltar, basta reconhecer e clamarmos. Jonas, é isso que ele fez. Jonas ora e se arrepende. Eu não sei como que você está, eu não sei aonde você se encontra nisso. Eu não sei se você tem vivido algumas coisas que de repente pode ter acendido um negócio. Talvez eu não esteja em Nínive, talvez eu esteja no navio, talvez eu esteja no mar, talvez eu esteja no fundo do peixe. Eu não sei, eu sei que Deus me quer em Nínive. Eu sei que Deus me quer na minha casa, sendo um sacerdote. Eu sei que Deus me quer na igreja. Eu sei que Deus me quer na liderança. Eu sei que Deus me quer numa célula. Eu sei que Deus me quer na igreja. Eu sei que Deus me quer mais perto dEle. Eu sei que Deus me quer na sua presença. Eu sei que Deus me quer cumprir nos seus propósito, o seu chamado. Eu sei que Deus me quer fazendo aquilo para qual eu nasci, e hoje eu estou fazendo só aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade. Eu não estou abrindo mão da minha vontade para seguir os seus planos, porque eu não concordo, porque eu tenho medo, porque eu não acredito. Está na hora de você entregar tudo, porque senão, talvez, se você está no navio e não decidir hoje voltar, talvez você vai ser lançado no mar. Talvez, se você estiver no mar, talvez virá um peixe para te levar mais para o fundo ainda. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus te quer no caminho que Ele traçou, no caminho de segurança, no caminho da felicidade, porque os planos e os caminhos deles são perfeitos, são bons e são agradáveis. Essa é a vontade de Deus. O resultado é livramento para nós e para os outros. O peixe, quando Jonas ora e se arrepende, o próprio peixe, aquilo que Deus conduz Jonas de volta para a praia, e Jonas é conduzido para o projeto original, e Jonas prega para aquela cidade, e aquela cidade inteira se converte. Isso mostra que quando nós estamos no centro, ou na vontade de Deus, ou no caminho de Deus, nós somos preservados. O Senhor nos protege e nos coloca onde Ele quer. Outra coisa, quando nós seguimos os planos dEle, existe salvação nossa e de todos ao nosso redor. Nós nos tornamos aquilo que Ele falou. Vocês não serão, vocês são sal da terra. Vocês são luz do mundo, porque se vocês estiverem no caminho, vocês vão iluminar, vocês vão salgar, vocês vão salvar, vocês vão preservar. E tem um texto maravilhoso, Êxodo 13, 23, que diz algo muito importante para nós. No deserto, porque às vezes fala assim: ah não pastor, então se eu estou passando uma situação é que eu não estou no caminho. Não, às vezes a gente enfrenta situações mesmo estando no caminho, mas quando a gente está no caminho de Deus, olha o que acontece. Êxodo 13, de 23, quando nós enfrentamos deserto, situações difíceis, mas nós estamos no caminho que Deus, estamos seguindo o caminho de Deus, que Deus tem. Se vocês, Êxodo 13, 23, por favor. Êxodo 13, 23. Êxodo 13, 23 diz assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar, tanto de dia como de noite. No deserto, lugar de frio, de calor, de escorpião, lugar perigoso, terrível. Mas era um caminho que o Senhor estava conduzindo eles. Então tinha coluna de nuvem, que de dia protegia eles do sol, e à noite tinha uma coluna de fogo, que protegia eles do frio, dos animais, de tudo. Quando nós estamos no caminho de Deus,
existe uma proteção divina, que mesmo que a tempestade venha, por nós estarmos sobre a rocha ou embaixo da coluna, pode vir tempestade, pode vir situações que nós somos guardados pela coluna, nós somos firmados na rocha, é isso. Então se eu estiver, agora um detalhe importante, tem muita gente que fica assim, ai pastor, ora para dar certo o meu casamento, ora para dar certo o meu namoro, ora para dar certo o meu negócio, ora eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Deixa eu perguntar, o pessoal no deserto não ficava falando para Moisés, Moisés, a gente quer ir para lá, pede para Deus vir atrás da gente com a coluna. Não, era a coluna que ditava o caminho. Quer proteção? Siga o caminho que Deus traçou. Não queira que Deus abençoe o caminho que você escolheu. Tem muita gente que quer, não, eu quero a bênção. Tem um versículo que a gente fala muito para as pessoas, mas é um pouco equivocado. Consagre ao Senhor tudo que você fizer, e os teus caminhos serão prósperos, você vai ser bem sucedido. A gente faz de tudo, e daí no final a gente ora, Deus, estou consagrando ao Senhor. Não, consagrar é, Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Isso é da tua vontade? Isso é do Senhor, isso é teu, a minha vida é do Senhor, tudo isso é para o Senhor. Não, eu quero tudo isso para mim, eu quero, algo egoísta, é algo que eu só estou pensando em mim, é algo que é do meu coração, é da minha vontade. Senhor, mas eu estou consagrando para o Senhor, ou seja, o Senhor vai abençoar, né? Porque Senhor, eu sei que o Senhor pode abençoar, e eu preciso da tua bênção, mas eu não preciso da tua ordem, eu não preciso da tua direção. Eu não preciso do Senhor falar para eu ir para Nínive. Eu quero que o Senhor me abençoe para Tarsis. Eu quero que o Senhor não mande tempestade. Eu quero que o Senhor... Não, não é assim. Por isso que muitas vezes, e para essas 3 pessoas que eu encontrei, 2 que durante a semana eu sinto que está na hora. E a pessoa que eu orei aqui, está na hora, porque está no meio de tempestade. Mas para mim está no começo ainda das tempestades. Mas não é só para isso. Deus mandou essa mensagem porque tem mais gente aqui. Porque está na hora da gente falar assim, decidir, eu e a minha casa, eu quero servir o Senhor. Eu quero entrar nesse caminho. Eu quero parar de fugir. Eu quero parar de decidir a minha vida. Eu quero deixar de ser o dono, o cara que, ou o cara, ou a mulher, ou a pessoa que, não, eu sei o que eu estou fazendo. Você sabe, porque até hoje você não conseguiu ser plenamente feliz? Por que está faltando sempre um negócio? Sabe por quê? É Deus falando, está faltando algo. O que está faltando? Está faltando você voltar para o caminho original, que é a minha vontade para você, é aquilo que eu pensei, é aquilo que eu sonhei, é aquilo que eu determinei para você, porque nesse caminho existe alegria, existe abundância, existe bênção, existe fartura de vida, de alegria, de paz. É isso que eu estou experimentando, é isso que cada um, quando você volta e você começa a experimentar, é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para cada um de nós, para essa igreja, para a minha vida, para nós nos tornarmos testemunhas disso, para nós voltarmos. Hoje a Nínive nossa é Pirajuí, hoje a Nínive tua talvez seja a tua casa, teus familiares, a Nínive tua seja teu amigo, mas para isso você precisa ser o primeiro a voltar. Não adianta ter uma Nínive na tua casa, mas você quer ir para Tarsis. Eu tenho minha casa está cheia de problema. Mas tá porque você só quer ir para Tarsis. Volta para o caminho que você vai ser um profeta em Nínive na tua casa. E Deus vai salvar a tua casa, você, a tua família. Vai salvar os teus amigos. E vai fazer de você um grande Jonas, um grande profeta dessa geração, em nome de Jesus. Ministério de louvor aqui à frente, por favor.
Eu não vou fazer um apelo, porque eu fiz na semana passada, não vou fazer um apelo de vir aqui à frente, mas eu queria e sinto profundamente que Deus mudou essa mensagem para falar com você. E eu tenho absoluta certeza que várias pessoas sentiram que é com você. E eu quero falar, confirmar, é com você mesmo. Então eu não preciso falar assim, quem sentiu que é com você? Porque é com você. Não precisa 1, 2, 3, mas eu queria que você realmente nessa hora, sem precisar levantar a mão, que você pudesse falar assim, Deus, você pudesse fazer uma oração, eu quero voltar. Ah não, pastor, mas eu acho que eu nunca caminhei certinho. Não, eu quero entrar, eu quero cumprir eu quero seguir o caminho que Deus traçou para mim, porque eu entendi que esse caminho é perfeito, porque se eu seguir esse caminho, eu não vou sofrer mais as tempestades, ou se eu, mesmo que eu passe por um vale, o Senhor vai estar comigo, Ele vai estar me consolando, Ele vai estar trabalhando em mim, mesmo que eu tenha que atravessar um deserto, a nuvem dEle vai estar sobre a minha vida, me guardando, me protegendo. Então é isso que eu quero. Eu não quero mais ficar ao léu, no mar, no deserto, mas sim, de cara aberta para o inimigo vir me destruir, porque eu já senti isso daí. Eu sinto que muitas vezes a minha casa, a minha família, minha vida, meus filhos, está tudo muito exposto. É porque você não está no caminho. Porque se você estiver no caminho, não tem exposição. O Senhor vem como águia e abre as suas asas e fala assim, não, aqui esse é meu protegido, e vai cuidar de você, porque Ele é aquele que abre caminho no deserto, Ele faz algo maravilhoso. Então eu queria que você nessa hora pudesse tomar posse, depois de decidir, eu quero esse caminho, eu quero trilhar esse caminho, eu quero voltar para esse caminho. Se você sente que se desviou, ou que nunca andou, que você possa escolher hoje voltar, ou começar a trilhar esse caminho, mas um caminho de verdade, não eu sou um telespectador, eu ouço, eu sou simpatizante, eu gosto, você está aqui o povo tá, não, eu quero entrar nesse caminho, eu quero entrar debaixo dessa vontade, eu quero viver os planos que Deus tem para mim e para minha casa, e eu sinto que Deus tem trazido você aqui, porque Ele tem um plano todo especial para você, para tua esposa, para tua filha. Ele tem algo, por isso que você tem voltado aqui, por isso que você já está sentindo, mas eu quero dizer que Deus tem mais para você. Jovem, você está voltando aqui, você veio aqui porque você sabe que é hora de você se posicionar. Não espere os teus filhos começarem a sofrer consequência, não espere um casamento desastroso por causa das tuas escolhas. Não, consagre o Senhor agora, o teu futuro. Escolha viver o caminho de Deus, para que você não seja exposto a um grande peixe e lá na frente comece a sofrer as consequências. Não, consagre o Senhor agora, o teu futuro, hoje. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Então faça hoje em nome de Jesus.